Gravar. Ok, então está gravando. Bom, a dor torácica é a principal queixa num pronto atendimento. Ela equivale de 5 a 8% de tudo que se atende numa urgência médica, né? Então, é muito importante entender a dor torácica, porque é um sintoma que vocês vão ter muitos pacientes que vão procurar vocês, né, relatando, né, algum tipo de desconforto torácico, né? Então, como qualquer dor, nós precisamos definir localização, irradiação, duração, intensidade, qualidade da dor, né? Se é uma dor opressiva, se é uma dor enfincada, empontada, em aperto, fatores precipitantes ou desencadeantes. Na cardiologia, é muito importante a relação com o aumento do consumo miocárdio de oxigênio. Fatores que aliviam a dor, por exemplo, a dor cardíaca, ela alivia com redução do esforço. Manifestações associadas, né? A dor cardíaca, quando ela é acompanhada da dispneia, ela tem uma importância prognóstica muito acentuada. Então, é importante a gente tentar caracterizar ao máximo essa dor torácica. A primeira coisa que a gente precisa saber é se ela é de origem cardíaca, definitivamente cardíaca ou definitivamente não cardíaca. Quando a gente separa esses dois estratos da dor torácica, nós estamos diante de em torno de 35, 40% dos pacientes com sintoma de dor torácica. Então, é importante a gente saber quando que ela começou, essa referência temporal, ela é fundamental. Quem vai falar sobre angina pectoris, inclusive a referência temporal, ela serve para fazer um tipo de classificação. Se ela é súbita, o paciente está ótimo, sem sentir nada, e de repente ele começa a ter uma dor lancinante, parecendo que está cortando o peito do paciente, né? A dissecção de aorta dá uma dor desse tipo, né? A própria pneumotórax também, que dá uma dor assim, muito intensa, com dificuldade respiratória. Então, se alivia, o que fez para aliviar, o que não fez, né? Como é que se comportou, que horas que começou a dor. No caso do infarto, a gente tem que precisar tudo assim, o mais próximo possível da realidade, né? Para a gente ter uma ideia temporal de quando começou a dor, porque o tempo de dor ele é decisivo para algumas atitudes que a gente vai tomar em termos de tratamento, né? Boa parte dos tratamentos hiperagudos e agudos do infarto agudo do miocárdio, eles eles dependem de uma cronologia adequada dessa dor torácica que o paciente apresenta. Se ela é contínua, né? Um paciente, por exemplo, que desenvolve um quadro de uma dor anginosa, dificilmente essa dor vai durar mais do que 30, 40 minutos. Se ela durar mais do que isso, provavelmente o paciente está infartando, não é só uma angina, né? O caráter intermitente, né? E se é intermitente, quanto tempo demora? É intermitente todo dia, toda semana, todo mês? Essa intermitência precisa ser bem caracterizada. Sim. Não tinha classificação que infarto era a partir de 30 minutos? Sim, a partir de 20 minutos, dependendo do paciente, a gente já começa a ter algum grau de necrose. Isso depende muito do paciente, da perfusão, da circulação colateral, se o paciente tem desenvolvida ou não, né? Então, assim, a gente geralmente considera que após 20, 30 minutos, a gente já tem algum grau de necrose miocárdica. É tanto, e isso, para identificar, isso não é algo... para eu fazer o diagnóstico de infarto, eu preciso de 3 achados. Achados eletrocardiográficos, sintomas e alterações laboratoriais. Eu preciso ter 2. Então, eu posso ter, por exemplo, um paciente com um eletro alterado, que não tinha alteração prévia, e eu faço uma enzima cardíaca num paciente diabético que chega lá sentindo um mal-estar que não é uma dor, aí eu faço e vejo que ele tem uma alteração enzimática também. Então, ele tem alteração enzimática e tem alteração de eletro. Então, ele tem o diagnóstico de infarto. Entendeu? Não necessariamente eu preciso da dor. E você está num posto de saúde que você não tem condição de pedir, posto não, uma UBS, você não tem condição de pedir enzima, o que você faz? Muitas vezes o paciente chega lá na UBS com os sintomas. Então, chegou o paciente lá com uma dor torácica muito sugestivo de uma angina pectoris, né? Você vai conversando com o paciente rapidamente, pede para fazer um eletro, pede para buscar um nitrato sublingual para poder administrar para o paciente. Se você está suspeitando que o paciente está infartando, aí vai depender do tempo da dor, manifestações associadas, chega com náusea, vômito, palidez, ou seja, está chegando com aquele quadro muito característico de infarto,
você já pede, se a UBS tiver condição de pegar uma veia calibrosa desse paciente, né? Tem UBSs que tem carrinho de parada, né? Traz o carrinho para próximo. Se não tiver, é ligar para o 92 imediatamente para vir buscar o paciente. Enquanto ele vem, né? Você faz aquilo que se faz normalmente numa dor torácica. Então, você vai assegurar oxigênio para o paciente, você vai aliviar a dor, né? Você vai dar uma aspirina para ele, se ele estiver naquela fase daquela dor muito intensa. Você vai dar um nitrato sublingual, né? Fazer o eletro para ver se ele está com supra de ST ou se ele não está, né? Ver o que está acontecendo. É a rotina básica de uma dor torácica de alta probabilidade de doença coronariana hiperaguda, né? Um infarto, por exemplo. Entendeu? Então, assim, a UBS, a gente sabe, ela não é o local para atender esses pacientes, mas muitos acabam chegando na UBS. Vocês já tiveram oportunidade de ver paciente com insuficiência coronariana aguda chegando na UBS? Não. Não. Mas a gente já escutou muito caso de colega com isso. O UBS chega muita urgência, gente, não tem jeito. O pessoal tem ali como ponto de referência. Então, muitos não querem ir para a UPA, eles vão primeiro na unidade, e realmente é algo que aflige muito o pessoal, ainda mais aquelas unidades que não têm preparo adequado para receber esses pacientes, né? Bom, então então vamos supor, eu tenho uma dor torácica, aí eu viro e falo assim, olha, eu estou com uma dor no peito que ela está aqui, nesse ponto aqui. É uma dor que fica apertando, mas ela dá muita pontada também, mas é aqui, ela não é nem aqui do lado, nem aqui. Ah, quanto tempo dura? Ah, desde de manhã eu estou com essa dor, eu respiro fundo, dá umas pontadas. Essa é uma dor definitivamente não cardíaca, né? Porque a dor cardíaca, como eu disse na última aula, ela é transmitida pelas fibras do tipo C, é semelhante àquelas fibras que tem no pulmão, quando eu falei da dispneia, né? Então, dá muito mais um desconforto do que propriamente uma dor do tipo epicrítica, né? Igual aquela dor de dente, aquela dor muscular, aquela dor de distensão muscular, né? Quem nunca teve uma distensão muscular, né? Eu acho que vocês já tiveram e já sabe como que é uma dor ali, de estiramento, de alguma coisa que a gente não consegue nem pisar direito, né? Então, essa que é a dor que é definitivamente não cardíaca. E é muito comum, você pede o paciente para virar, para fazer movimentação com a cintura escapular, né? Porque eles costumam queixar a dor do lado esquerdo. Ao fazer a movimentação, aí eles sentem a dor, né? Aí você tem, ou então pede para fazer movimentos, né? Aí você tem claramente uma dor desencadeada pela mudança da postura, pela mudança por movimentação, né, do tórax. E essa dor ela é definitivamente não cardíaca. Em torno de 15% das dores torácicas, diria até 20%, né, chegam a ser uma dor definitivamente não cardíaca. A dor cardíaca já é o contrário, né? Então você tem aquele sinal clássico de Eberden, né, que põe a mão fechada no peito, esfrega a mão, é muito comum queixar mais um desconforto, um mal-estar do que propriamente uma dor. Mas se é uma dor, é a característica de estar apertando ou de estar pesando, ou de estar comprimindo, né? Ou um quemor, né? Então, eles geralmente é o que se queixa, né? E faz esfregando e tal. Então, é bem característico esse sinal de uma dor de alta probabilidade de ser uma dor coronariana, por isquemia miocárdica, né? Gilmar, a dor do infarto não pode ser empontada? A dor do infarto ela não vai ser empontada, ela vai ser uma dor, né, semelhante à dor anginosa clássica, só que é uma dor muito mais intensa do que o habitual. Eles falam, né, assim, nossa, doutor, eu tenho dor no peito quando eu subo o morro, mas igual essa eu nunca tive, né? Igual essa eu nunca, tá doendo muito, não tô aguentando, tal. É uma dor assim realmente insuportável, mas não é empontada, tá? E ela geralmente pode irradiar, né? A irradiação pode ser para ambos os braços, pode ser para a região submandibular, interescápulo vertebral ou epigástrica. Então, é muito comum esses pacientes estarem cronicamente sendo avaliados por uma gastrite ou por uma dor torácica sendo tratado como se fosse uma dor de coluna ou dor de dente, né? Então, é muito comum esses pacientes estarem com outros profissionais, na hora que tem a dor mais intensa que a coisa acaba... Então, a dor de origem anginosa, ou ela é definitivamente, ou ela não é. O restante é uma dor que fica no meio do caminho. Essas dores no meio do caminho
são em torno de 60% de todas as dores torácicas, e essa a gente precisa investigar. Essa a gente tem que investigar. A probabilidade pré-teste não é alta, mas, em compensação, eu não posso simplesmente mandar esse paciente para casa, né? A irradiação, ela é muito, como eu disse, ela é muito importante, já falei, né, aqui para vocês. Aqui tem o desenho esquemático clássico, né, das irradiações da dor anginosa, pode ser tanto à direita quanto à esquerda, interescápulo vertebral, região epigástrica e região anterior do tórax, né? Tudo são regiões clássicas de irradiação da dor anginosa. A opressão, queimação ou mal-estar é típico da doença coronariana, não quer dizer que seja tudo que está desse jeito é dor coronariana, né? As dores musculares, né, podem ser em opressão também, podem ser desencadeadas pelo esforço, porque se eu estou movimentando, eu estou com uma sinusite ou com uma tendinite, a dor tende a aumentar com o esforço. Então, a gente tem que ficar atento. As dores empontadas ou fisgadas, a probabilidade é baixíssima. Isso não quer dizer que não é, né? Mas ela é muito baixa, né? E a dor muito localizada geralmente não se associa. Os fatores precipitantes, classicamente, é aquilo que aumenta o consumo miocárdio de oxigênio. Então, se eu exercito, se eu fico estressado, se a minha pressão sobe, tudo isso pode precipitar a dor anginosa, né? As dores que estão tipicamente associadas, por exemplo, eu almoço, passo 30, 40 minutos, eu começo a ter uma dor epigástrica, então muito provavelmente é uma dor que é de origem, que pode ser um quadro, né, uma azia, uma dispepsia não ulcerosa, né? Então, a gente precisa investigar essas outras causas, tipicamente associada com alimentação, com movimentos musculares, se eu faço palpação, a dor é desencadeada, né? Então, tudo isso a gente tem que avaliar. O repouso é o que geralmente avalia a dor anginosa, ou então eu dou uma medicação para esse paciente. Sendo que, na medicação, o nitrato pode aliviar no caso de um espasmo esofagiano. A principal causa de dor torácica é alterações esofágicas. São esofagites e espasmos esofágicos. Daí, em torno de 30% a 40%, dependendo da série que vocês vão avaliar. Tá? Aí a dor, ela começa, ela dura de 5 a 10 minutos, geralmente não menos do que 2 minutos e não mais do que 20 minutos. Essa é uma dor típica da doença coronariana, né? Então, o paciente fala, doeu aqui uns 20, menos de 1 minuto e melhorou. Provavelmente não é uma dor de origem cardíaca. Lembrando que é provável, né? Eu tenho de somar vários dados, né, da característica da dor para eu chegar a essa probabilidade. Uma dor geralmente acima de 30 minutos está associado com infarto e frequentemente está acompanhado de náusea, vômito, sudorese, tontura, relaxamento dos esfíncteres, né? Confusão mental no idoso, tudo isso pode acontecer, né? Dor com horas de duração é improvável que seja uma dor anginosa. Pode ser um infarto, mas é improvável que seja uma dor anginosa. Então, se é aquela dor indolente, que está a manhã inteira, aí a pessoa chega lá no consultório, na última consulta da UBS, está doendo desde 7 horas da manhã, como é que você está? Não, estou bem, está tranquilo. Então, assim, a gente tem que investigar, mas a probabilidade pela história, ela não é alta. Gilmar, a dor anginosa e a dor do infarto, tipo, elas têm as mesmas características de radiação e tudo, só que o infarto é mais intenso. Muito mais intenso. Os pacientes, eles não esquecem a dor do infarto quando eles têm um infarto, entendeu? Eles não esquecem. Lembrando que a dissecção de aorta e tromboembolismo pulmonar, que são, felizmente, as emergências relacionadas à dor torácica, elas são 3. É a dissecção de aorta, o infarto agudo do miocárdio e o paciente, dissecção de aorta, infarto agudo do miocárdio, tromboembolismo pulmonar e pneumotórax. Todos esses 4 são sintomas muito intensos que os pacientes têm, entendeu? Muito intensos. Então, quanto mais o emergente é o caso, mais afunilado eu tenho de opções para fazer diagnóstico diferencial. Então, essa é uma vantagem, né? Porque se o paciente está grave, ele tem um desses 4 aí, né? A 5ª seria ansiedade, simulação, que aí pode simular qualquer coisa, né?
Quando a dor torácica está acompanhada de sudorese, extremidade fria, palidez, náusea, vômitos, etc., está sugerindo uma isquemia profunda e prolongada, geralmente com necrose associada. As crises de ansiedade, o paciente pode estar sudorético, pode estar pálido, vasoconstrito, mas é um paciente que está com esses sintomas há muito tempo. Você faz os exames, você não tem nenhuma, a pressão está normal, a frequência cardíaca está normal. Então, você começa a ter dados que sugerem mais um quadro somatoforme do que propriamente um quadro coronariano propriamente dito. Lembrando que no infarto com supra, por exemplo, dificilmente a gente não tem alterações eletrocardiográficas, mas no infarto sem supra, é muito comum o paciente ter eletro normal, ou pouquíssimo alterado, e ele está infartando. Então, o eletro normal não quer dizer que o paciente não esteja com quadro coronariano. Por isso que esses pacientes devem ficar em observação e a gente reavaliar 2, 4, 6 horas depois. Então, dor típica, opressiva, com sensação de pressão, mão sobre o precórdio ou espalhada, né? O paciente não localiza a dor pontualmente, ela não piora com as movimentações, né? Ela tem associação com atividade física, então se ele está tendo dor agora, se ele vai no banheiro, a dor aumenta muito, né? Ela pode estar acompanhada de náuseas, de vômitos, né, desses sinais que eu disse. Geralmente, a angina, ela vai e volta, ela é tipicamente intermitente. Os pacientes que chegam com angina instável na urgência, eles falam claramente para a gente, olha, doutor, de uns 3 dias para cá eu estou tendo 3, 4 episódios de dor igual essa aqui, só que hoje ela veio e não parou mais. Aí eu vim para cá. Então, eles falam tipicamente isso. E no infarto, a dor, geralmente, né, ela se inicia no repouso e fica persistente. A dor não coronariana é o contrário, né? Ela dura menos de 1 minuto, está nitidamente associada a movimento ou respiratório, quando respira fundo, né? Igual, por exemplo, um pneumotórax, que é uma dor muito intensa, o paciente mal consegue respirar, de tanta dor que ele sente na hora que ele faz a inspiração, né? Ele não respeita a topografia da dor anginosa, a dor está para tudo quanto é lado, né? É uma dor pontual, localizada, tipo dor epicrítica mesmo, ou ela dura menos de 1 minuto, ou ela dura horas, né? Então, é tipicamente a dor inframamária, que é muito comum na mulher de meia idade, né? Então, é bem característico. Ok? Bom, a dispneia, eu vou falar muito pouco da dispneia, porque ela faz parte dos GDs de vocês, né? Mas eu vou falar alguns pontos interessantes, porque a dispneia é o desconforto respiratório que qualquer um de nós pode ter, cansaço, né, para fazer atividade. Se vocês forem correr, subir no morro, provavelmente em algum ponto vocês vão cansar. Se você continuar, você vai ter dispneia, entendeu? Então, é um sintoma esperado para o grau de atividade e de condicionamento. A dispneia, ela é um sintoma anormal quando existe um descompasso, né, clínico considerável entre o que se espera para um paciente ter falta de ar e aonde ele tem a falta de ar. E muitas vezes isso está associado com uma série de outros problemas. Como eu disse para vocês, a dispneia, eu tenho 2 vertentes muito clássicas. Eu tenho a vertente da dispneia de origem cardíaca ou cardiogênica. Esta, invariavelmente, está associada à congestão venocapilar pulmonar, aumento da pressão hidrostática intravascular, transsudação e etc. Né? Qualquer doença vai dar isso aí. Né? As dispneias, a exceção são as cardiopatias congênitas ou insuficiência cardíaca do ventrículo direito, onde eu não vou ter dispneia, eu vou ter, na verdade, são sintomas relacionados ao ventrículo direito e à baixa perfusão tissular. Eu vou ter muito mais fadiga e tontura do que cansaço. O paciente deita normal, no plano, sem ter congestão. Né? Então, ele não tem dispneia. O início súbito sugere embolia pulmonar, pneumotórax, edema agudo de pulmão. Aquele paciente chega 3 horas da manhã falando que acordou com sensação de sufocamento. Né? Aí você vai olhar, é um paciente que tem uma obesidade, hipertensão, diabetes, está tratando, né, fazendo um tratamento mais ou menos. Aí você olha a pressão dele, está 220 por 120 e o paciente está em edema agudo de pulmão. Né? Aí você vai ver depois o que aconteceu. Pode ser só uma arritmia, pode ser só um pico hipertensivo, pode ser um infarto. Né? Tudo isso faz parte dos exames que você vai fazer ali enquanto você está tratando o paciente. A dispneia de origem inspiratória, né,
que é a dificuldade para o ar adentrar, né, que é o estridor, ela tem a ver com obstrução de vias aéreas superiores. Pode ser por, né, em crianças, né, corpo estranho, né, pedaço de carne, pão, que é muito comum, né. Infelizmente, a gente vê muito ainda crianças tendo, né, insuficiência respiratória desse jeito. A expiratória sugere broncoconstrição, é a asma, né? Então, nós temos esses tipos. Essas duas últimas, elas não têm a ver com aumento da pressão venocapilar pulmonar. A dispneia, que tem aumento com a pressão venocapilar pulmonar, ela é tipicamente associada com o esforço. Mas eu posso ter dispneia sem aumento da pressão venocapilar pulmonar, sendo associada com esforço, mas por uma questão de necessidade de maior quantidade de oxigênio, eu não conseguir ter troca adequada. Por exemplo, nos pacientes com enfisema, né? Eles vão ter a dispneia porque eles não conseguem consertar a quantidade de oxigênio necessária, né? A dispneia, muitas vezes, né, o paciente fala que está com dispneia, aí você fala assim, tá, e o que você faz? Ah, não, eu lavo casa, eu faço tudo, eu dirijo, quando eu dirijo eu vou fazer entrega de supermercado, aí eu pego as caixinhas, você faz isso tudo bem? Faço, tranquilo, mas na hora que chego em casa eu fico super cansado. Então, essa dispneia não é cardíaca, né? Essa dispneia está ao contrário do que a gente espera na fisiopatologia de uma congestão venocapilar pulmonar, que está diretamente relacionada ao aumento do consumo miocárdio de oxigênio. E quando é assim, a gente tem que investigar. Muito provavelmente esses pacientes apontam onde é que está a dor ela tem uma totalmente incaracterística, né? E aí a gente classifica como uma dispneia de baixa probabilidade de doença cardíaca, né? O sibilos é muito comum, ele está presente tanto na asma quanto na insuficiência ventricular esquerda. É uma das causas de grande confusão no que tange de grande confusão no que tange a avaliação na urgência, porque você chega lá, uma paciente de 60 anos, queixando muito de falta de ar, e você vai examinar, ela está chiando para tudo quanto é lado, o que você vai fazer? A tendência é você dar um broncodilatador e mandar essa paciente para casa. Mas se você fizer um exame mais detido, você vai ver que a paciente está com edema, está com crepitação mesotélio-inspiratórias, está com sinais que sugerem, está com a quarta bulha. Nossa, então, sinais... Oi? Será que eu tirei? De 20? Tá. De cito? Você tem algum problema, sério? Tenho algum problema sério. Pedro, tá aparecendo tua voz. Então, sinais que sugerem realmente ter uma venocongestão, uma congestão, né, sistêmica, mas só que lá na árvore respiratória, como eu tenho uma congestão e excesso de líquido no extracelular, eu acabo comprimindo os bronquíolos terminais e o paciente sibila. Então, tem que ter muita atenção, principalmente pacientes acima de 55, 60 anos, que chegam na urgência, se realmente ele tem histórico de asma de longa data, ou se é uma coisa que está surgindo de pouco tempo para cá, de alguns meses para cá, que pode ser que não seja asma, que seja, na verdade, uma insuficiência cardíaca. É a manifestação que a gente chama de asma cardíaca, né? Então, são o que eu queria falar, basicamente, da dispneia. A dispneia paroxística noturna eu expliquei para vocês, né, da última vez. Quem vai falar de CC vai explicar bem para nós. Então, lembrar que a dispneia, ela pode estar associada com aumento, com a inspiração profunda ou não. Então, no pneumotórax, por exemplo, o paciente mal consegue respirar, na pneumonia comunitária, lobar, né, típica pneumocócica, o paciente fica respirando curtinho e rápido, porque se ele respira um pouco mais fundo, dói muito, né? Ele acaba limitando, inclusive, a amplitude respiratória por causa disso. Então, isso é muito importante entender, porque são dispneias que têm origem, né, no atrito pleural, na inflamação da pleura parietal, né? Seja por contiguidade ou não. Então, é importante porque qualquer atrito de uma pleura inflamada vai gerar uma dor muito intensa, né? Bom, aqui eu vou pular, porque quem vai falar isso para a gente vai falar um pouco da dispneia, né? Lembrando que na aguda nós temos asma, edema agudo, pneumotórax, trauma, são causas bem características, né? Na crônica nós já temos um quadro que demanda mais uma propedêutica para a gente tentar entender o que está acontecendo.
Lembrando que a anemia pode ser uma causa de dispneia. Ansiedade é uma causa muito comum de falta de ar na urgência. Edema. Gilmar, Oi. você pode falar um pouco mais daqueles equivalentes da dor anginosa, sabe? Me fala. Sim. Equivalente anginoso. Bom, o equivalente anginoso é algum sintoma que o paciente tenha que ele é tipicamente, assim, como se eu tivesse um quadro de uma angina, só que não é angina. Então, é tipicamente, começa, é desencadeada pelo esforço, dura 3, 5, 7, 10 minutos. Quando diminui o exercício, para. Isso pode ser uma falta de ar. Então, quando é uma dispneia, a gente chama isso de equivalente anginoso. Quando é um desconforto precordial, a gente chama de equivalente anginoso. Tem igual importância a uma angina típica. A gente usa essa terminologia quando o quadro ele é típico, entendeu? Para dispneias atípicas, a gente não usa o termo equivalente anginoso. Equivalente anginoso é um equivalente. É algo como se fosse assim, nariz, rabo, porco, pele, focinho de porco, né? E é porco, entendeu? Então, não é javali, né? Então, é porco. Então, é aquilo que, assim, eu tiro o nome angina e coloco o nome de dispneia, né? Ou eu estou lá descrevendo tudo, tiro o nome de dispneia, coloco o nome angina, está exatamente igual. Então, isso a gente chama de equivalente anginoso. E é algo super importante, porque o equivalente anginoso manifestado como dispneia, ele invariavelmente está associado a uma grande área miocárdica sob risco, ou um paciente com disfunção ventricular e perdendo uma quantidade adicional de miocárdio, o que para ele é uma área super importante. Então, ela, do ponto de vista prognóstico, ela é muito importante a gente identificar o equivalente anginoso, que a gente tem que correr com esse paciente, investigar o mais rápido possível para poder definir exatamente o que ele tem. E o equivalente anginoso é só em relação à dispneia? Ou tem outros sintomas? A gente usa em relação à dispneia. Equivalente anginoso é uma terminologia que é utilizada para dispneia, ou aquele mal-estar torácico, entendeu? São para esses dois tipos de sintoma. Mas é um termo que foi inicialmente utilizado para dispneia. Bom, o edema, nós já falamos em parte, né? O edema de origem cardíaca, ele invariavelmente ele está associado ao aumento da pressão hidrostática, certo? O aumento da pressão oncótica ou diminuição da pressão oncótica é outro tipo de edema, tá? Não é o edema aumento o edema cardíaco, ele é por aumento da pressão hidrostática. Aí extravasa líquido por intersticial. Então, se é pressão hidrostática, se eu estou assentado de pé, eu favoreço o surgimento do edema gravitacional. Por isso que o edema típico, ele é vespertino, né? Principalmente à tarde. O paciente fala que à tarde ele está com as canelas inchadas e de manhã ele não tem. Olha, eu amanheço bem, chega à tarde, está tudo inchado. Geralmente é isso que eles falam. A insuficiência renal, hipoproteinemia, pode dar edema, mas geralmente não é desse tipo. É um edema mais persistente e não é um edema tipicamente vespertino. Embora pacientes com insuficiência cardíaca podem ter essas doenças também, tá? Para que eu tenha o edema, eu tenho que ter pelo menos 3, 5 quilos de ganho de peso. Então, aqueles pacientes que têm balança, que gostam de ficar pesando, eles costumam falar para você que está ganhando peso, você vai examinar, ele não tem edema. Então, provavelmente, se ele ganhou peso rápido, ele ganhou líquido, e provavelmente entre 3 a 5 quilos, porque você não está percebendo. Tá? Então, a gente tem que levar isso em consideração, essa informação do paciente. Edemas de origem cardíaca são tipicamente simétricos. Ao contrário, por exemplo, de uma trombose venosa, né? Se eu tenho uma veia da perna direita, por exemplo, que ela é obstruída por coágulo, a perna direita vai ficar muito inchada e a esquerda não, né? Então, o edema cardíaco ele é tipicamente simétrico. E ele progride inicialmente em região perimareolar, terço distal das pernas, coxa, genitália, parede abdominal, até virar o anasáfilo, né? Lembrando que aqueles pacientes que são institucionalizados, acamados, às vezes você olha para o paciente, ele não tem edema, na hora que você põe em decúbito lateral, você vê que ele está com as costas, a região sacral toda inchada, né? E você faz o cacifo, vê claramente, então ele tem o edema nessa região. Tá? Isso é importante. Bom, existem medicações que podem causar o edema, por exemplo, os antagonistas do cálcio.
amlodipina, nifedipina, não é? Essas medicações que costumam usar muito para hipertensão, às vezes o paciente está lá com a perna inchada e é por causa desses medicamentos. Muitas vezes o edema que acomete a face o tempo inteiro, ele é de origem renal, principalmente em crianças, né? Glomerulonefrite difusa aguda. Você está com uma criança, um adolescente, que começa a ter inchaço, hipertensão e está com os olhos empapuçados, muito provavelmente é uma glomerulonefrite difusa aguda. Tá? Bom, os sintomas muitas vezes estão associados com desconforto, né? O edema dá muita queimação nas pernas, dá cãibra, dá uma série de incômodos para o paciente, né? E as principais etiologias, no próximo slide, nós temos insuficiência cardíaca, insuficiência venosa crônica, é muito comum, mulher de meia idade, né? As mulheres fazem serviço doméstico, ficam em pé o tempo inteiro, elas, né, por questões até hormonais, elas acabam desenvolvendo insuficiência venosa crônica com muita frequência e é uma das principais causas de edema na mulher, é a insuficiência venosa crônica. Então é importante sempre avaliar essas senhoras de pé para vocês verem se tem varizes moderadas importantes, que isso pode ser uma das causas. A trombose venosa, principalmente nos pacientes que internam por uma insuficiência cardíaca ou pacientes que internam por qualquer causa clínica e fica acamado pelo menos 1, 2 dias, eles têm uma alta probabilidade de fazer trombose venosa e devem fazer profilaxia para evitar isso. As doenças renais, hipoalbuminemia é uma coisa que cada vez a gente vê com menor intensidade, era muito frequente no nosso meio, hoje a gente ainda vê, mas não é tão frequente assim. Pacientes com cirrose hepática acabam desenvolvendo hipoproteinemia importante, ou então pacientes que fazem síndrome nefrótica, né, que é uma alteração renal, né, que acaba perdendo muita proteína e eles baixam muito a albumina. No hipotiroidismo, pela falta do hormônio, né, e mulheres é muito comum ter edema pré-menstrual, né, a famosa tensão pré-menstrual, o edema cíclico idiopático, que hoje a gente chama de tensão pré-menstrual, que é a gente acaba dando um diurético muitas vezes nos 1, 2 semanas que antecede a menstruação para minimizar esses efeitos. Silmar, só te perguntar uma coisa. Eu sei que você falou na aula passada, mas é porque eu li no Porto e eu fiquei um pouco confusa. No edema pulmonar, tanto na ortopneia e na dispneia de esforços, o que ocorre é a congestão do interstício. Aí, quando tem a paroxística noturna com edema agudo de pulmão, o líquido já vai para os alvéolos. Mas vamos colocar tudo dentro de uma sequência fisiopatológica. Os pacientes que possuem disfunção miocárdica, né, que o coração está muito fraco, esses pacientes costumam utilizar os seus mecanismos de compensação, mesmo eles estando compensadinhos, estando equilibrados, né? Então, o paciente que tem uma disfunção miocárdica importante, ele está lá na sua curva de Frank-Starling, né? Utilizando, falando em curva de Frank-Starling, deixa eu pegar aqui, porque aí fica mais fácil para a gente explicar isso, tá? Aí fica mais fácil. A curva de Frank-Starling é uma curva muito importante para vocês entenderem a dispneia paroxística noturna. Então, aqui nós temos uma... Opa, cadê o negócio? Então, aqui nós temos uma curva típica de Frank-Starling. Então, vocês veem aqui. Eu estou aqui nessa fase ascendente. Se eu estou nesse ponto aqui do Frank-Starling... Não está aparecendo para a gente. Não tô vendo. Perdão. Não está, não? Não. Desculpa, porque eu parei, eu tirei o compartilhamento. Agora vai aparecer. Pronto. Então, aqui. Então, vocês pegam a linha vermelha. Eu estou aqui nesse ponto que está a setinha preta. Então, eu estou aqui com o volume de ejeção em torno de 60 a 70 ml. Estou aqui com 3, 4 milímetros de mercúrio, que é o normal. Aí, eu tomo 1 litro de água. Eu tomo 1 litro de água, eu vou aumentar o meu volume. Eu vou aumentar o meu volume durante algum momento. Eu aumentando esse volume durante algum momento, significa que eu vou pegar o meu coração e vou provocar um estiramento do meu coração. No que eu provoco o estiramento do meu coração,
o mecanismo de cisalhamento que está adequado, ele estira um pouquinho, então a próxima contração ela vai ser feita com mais intensidade para dar conta de mobilizar aquele volume adicional de sangue que meu coração está mobilizando por algum motivo normal. Isso é uma adaptação fisiológica. Então, essas adaptações fisiológicas que são feitas dentro de um sistema fechado, aumentando a pressão diastólica final, então, num sistema fechado, uma das maneiras mais comuns de eu aumentar a pressão diastólica final é eu aumentar a quantidade de sangue dentro da cavidade. Isso gera um estiramento, aumenta a pressão interna e isso favorece um aumento da contratilidade, ou seja, eu aumento o meu inotropismo. Isso acontece normalmente até um determinado ponto. Quando eu atinjo esse ponto, se eu provoco aumentos adicionais, eu vou aumentar muito a pressão sem melhorar a contratilidade. Pelo contrário, eu vou ter um platô ou ela vai cair. E isso acaba virando um ciclo vicioso. Então, isso a gente chama de mecanismo de Frank-Starling. Você deve ter estudado no terceiro período ou no quarto período. Bom, aqui eu já tenho a curva de um coração muito fraco. Por que ela está assim? Porque o coração dilatou muito para poder acomodar aquele sangue. No que ele dilatou muito, ele aumenta muito a sua pressão, porque ele está com excesso de volume, ele não tem aquele inotropismo necessário mais para poder mobilizar esse sangue. Aí o que ele faz? Ele dilata. No que ele dilata, ele estira o seu mecanismo de cisalhamento, que é assim, ele passa a ficar assim. Qualquer estiramento adicional, eu acabo lesando o mecanismo de cisalhamento. Então, eu estou como se eu tivesse com um copo de água absolutamente cheio. Aí eu resolvo colocar mais 10 ml desse copo de água. Como é que eu faço isso? É o indivíduo que está deitado, ele no dia a dia dele, ele está estável, mas como que ele está estável? Ele jogou líquido o máximo que ele podia para o interstício pulmonar, ele jogou líquido o máximo que ele podia para o interstício sistêmico, então ele está com a perna toda inchada, ele já está começando a ter ascite, ele está todo inchadão. Aí esse cara vai dormir, só que ele não está tendo dispneia. Ele tem dispneia na hora que ele começa a andar rápido, ele tem falta de ar. Mas ele, na hora que ele está parado, ele não tem dispneia. Esse indivíduo, num determinado ponto, ele ainda consegue deitar. Só que ele vai deitar, o mecanismo de compensação dele já é máximo. Aí esse líquido que foi para as pernas, né, por causa da pressão hidrostática muito aumentada, esse líquido vai tender a voltar para dentro do vaso. Porque eu já estou com a pressão intersticial muito alta, na hora que ele deita, a pressão dentro do vaso acaba diminuindo e esse líquido volta para dentro do sistema venoso. E ele vai começar a chegar lá no coração direito, pulmão, coração esquerdo. Só que meu coração esquerdo, ele não cabe mais nada. Então, qualquer excesso de líquido que eu coloco, eu vou aumentar muito a pressão aqui, sem conseguir aumentar o volume de ejeção. Então, eu aumento muito a pressão dentro da câmara cardíaca, o que vai refletir no átrio e refletir no pulmão, e o paciente vai inundar o seu pulmão num determinado momento. Esse momento é qual? Em torno de 40, 60, até 90 minutos após o sono do paciente. Entendeu? Se esse paciente continua descompensando, né, ele está descompensando, ele vai chegar num ponto que qualquer redução da sua postura, por exemplo, ele está em pé. Se ele reclina, ele vai começar a aumentar muito a pressão final aqui, aí ele já vai fazer ortopneia. Então, na insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, fração de ejeção muito baixa, coração muito dilatado, a dispneia paroxística noturna precede a ortopneia. Você entendeu? Então, quando o paciente chega consultando com você e fala que ele está acordando sufocado, aí você pergunta assim, mas você consegue deitar? Eu consigo. Não, eu consigo deitar sem problema. O problema é uma hora e meia depois que eu estou acordando. Esse paciente é aquele paciente que, se você dobra a dose de diurético dele e faz ele voltar em uma semana, provavelmente ele vai voltar muito melhor. E já sem a dispneia paroxística noturna. Você evitou esse paciente de acabar internando. Se você não faz isso, uma semana, 10 dias depois, fatalmente esse paciente vai para a unidade de urgência e aí ele não vai mais compensar com o diurético que a gente faz na unidade de urgência. Você vai ter que voltar, esse paciente ele não vai conseguir, vai ter que internar. Entendeu?
Entendi. Beleza. Alguém tem alguma dúvida, gente? Tá todo mundo caladinho. Ou tá caladinho ou não tá assistindo. Vamos lá. Então, a palpitação, né? A palpitação é a sensação do batimento cardíaco. A sensação do batimento cardíaco. Então, eu posso ter palpitação com a frequência e o ritmo cardíaco normal, o que é uma queixa extremamente comum em consultório. O paciente chega lá falando que está sentindo o coração bater. Na hora que você vai examinar, faz o eletro, faz Holter e tal, não tem praticamente extrasístole nenhuma. Então, é a paciente que está ansiosa por algum motivo e joga um excesso de catecolaminas na circulação, o batimento fica mais vigoroso e ela percebe a sensação do batimento. Tá? Então, a palpitação pode ser desde isso até arritmias mais complexas e importantes. Então, num contexto de um paciente, por exemplo, com insuficiência cardíaca, e ele começa a falar que ele está tendo batedeira no peito, você tem que pensar forçosamente que ele pode estar desenvolvendo fibrilação atrial, mesmo que intermitente, e se você documentar isso implica em medidas terapêuticas super importantes para evitar o paciente fazer um coágulo e fazer um AVC posteriormente. Então, a palpitação ela é um sintoma que a gente precisa ouvir o paciente bem para poder entender por que ele está queixando essa palpitação. Tá? E diante da palpitação, eu preciso saber, o batimento ele é forte? Ou é batimento muito rápido? Se é muito rápido, consegue contar quando põe a mão no pulso? Porque se é rápido, a pessoa está tentando contar. Ah, não, eu consigo contar. Não, eu não consigo contar. Começa de uma vez ou começa aos pouquinhos? Acaba de uma vez ou acaba aos pouquinhos? Tem dor no peito junto? Porque a palpitação que desencadeia a angina, eu estou desencadeando a angina com baixo consumo miocárdio de oxigênio. O paciente que tem uma fibrilação atrial aguda, por exemplo, ele aumenta o consumo miocárdio de oxigênio em 2 vezes o basal. Então, não é lá um grande aumento assim. Se isso é suficiente para dar angina, a gente tem que valorizar. Tem algum tipo de alteração? Às vezes pode ser uma arritmia importante, com aumento de frequência cardíaca, queda do débito cardíaco, aí o paciente vai ter tontura, lipotímia, sensação de escurecimento visual, né? São sensações importantes numa palpitação. A palpitação pode ser taquicárdica, não taquicárdica, né? Rítmica ou arrítmica, né? Isso ocorre com qual eventualidade? Desde quando começou até hoje? Está do mesmo jeito ou está piorando? Está vindo mais vezes, está com mais duração, os sintomas estão piorando. Então, tudo isso é importante. No jovem, é muito comum essa queixa com o uso de drogas ilícitas, né? Então, a gente precisa perguntar. Motoristas de caminhão que viajam nas estradas, eles tomam muitas anfetaminas, né, para poder, e cocaína para poder ficar acordado. Então, eles começam a ter hipertensão, taquicardia, agitação, né? Então, são sintomas importantes, né? Muito comum a arritmia com consumo excessivo de álcool, né? Drogas que a gente utiliza, né, para ir mal, que são drogas que a gente usa para tratamento de depressão grave, muitas vezes pode dar hipertensão, com taquicardia. Então, a gente precisa tentar entender o que está acontecendo. A gente pode, inclusive, você está lá pesquisando alguma outra coisa, você está procurando, por exemplo, o paciente está queixando de angina, aí você quer fazer um Holter para ver isquemia silenciosa. De repente, você identifica episódios de taquicardia ventricular não sustentada. E, às vezes, o paciente está sem sintomas. Então, se o paciente está tendo uma dor atípica, você faz um Holter, ele tem lá um episódio claro, né, alguns episódios de taquicardia ventricular, até que prove o contrário, você tem que pensar que uma isquemia pode levar a uma arritmia maligna, que é a taquicardia ventricular e a fibrilação ventricular. E aí você tem que investigar esse paciente com mais cuidado. Né? Então, é importante, muitas vezes, a gente não perder de vista e achar que palpitação é porque o paciente ansioso está com queixas que não merecem ser interpretadas por nós. Extracistolia é muito comum perceber a palpitação, só que, na verdade, aí a percepção do batimento não é o da extracístole, é do batimento pós-extrasistólico. Porque a extracístole, quando ela vem antes da hora, ela ejeta um volume menor de sangue, né? E esse volume menor de sangue gera uma onda de pulso menor. Aí ele vai ter uma pausa compensadora, e na hora que for ter o batimento normal, subsequente, esse batimento vai ter um volume bem maior do que seria o volume normal de ejeção. Aí sim a pessoa vai sentir aquela distensão e aquele pulso
bem mais intenso do que o normal e ele percebe o batimento. Então, é muito importante entender que numa extracistolia isolada, a palpitação é o fenômeno que ocorre no batimento posterior à extracístole. Tá? As taquicardias paroxísticas são muito comuns em jovens, né? Às vezes não tem nenhuma doença prévia, e elas têm início e término abrupto. O paciente começa a ter a batedeira, vai para o pronto-socorro, no meio do caminho, ele percebe a hora que acabou a batedeira, chega no pronto-socorro e fala, nossa, eu estava com a batedeira, na hora que eu parei aqui no táxi, aqui parou a arritmia. Entendeu? Então, é bem típico de taquicardia paroxística esse tipo de queixa. Tá? Taquicardia nodal. Né? A irregularidade é muito importante. Quando você está à beira do leito, dificilmente a gente consegue contar batimentos acima de 140. Né? Os batimentos com frequência abaixo disso, se for regular, é bem possível que seja taquicardia sinusal mesmo. Né? Mas é bom a gente sempre investigar. Né? Não ficar pensando que, não, isso é uma batedeira, estava ansioso. Não, a gente tem que investigar. Se o paciente tem a batedeira com dispneia, com angina, ou tem síncope ou pré-síncope, você precisa investigar com muito carinho essas palpitações, que pode ser um problema cardíaco grave subjacente a essa manifestação de sinal junto com os sintomas. Inclusive bradiarritmias também, né? Então, é muito importante tentar identificar, fazer o eletro, mesmo que passar o evento, fazer o eletro também. Às vezes, o paciente pode estar com um infarto em evolução e o paciente não manifestador, porque é um diabético, e foi lá por causa da palpitação. Então, é importante fazer a avaliação como manda o figurino. Né? E nós temos agora a síncope e a cianose, que eu vou falar mais rápido, né? Para a gente ficar dentro do nosso tempo. A síncope é a perda de consciência. Então, para que você fala, o paciente apresentou síncope, significa que ele perdeu a consciência. E a gente vê uma confusão muito grande de nomenclatura, onde os pacientes têm um desmaio, entre aspas, caem no chão, mas eles não perderam a consciência. Eles estão vendo tudo que está acontecendo em volta dele. Quem está olhando acha que o paciente perdeu a consciência. Porque às vezes ele está de olho fechado, ou está meio aéreo, entendeu? Mas ele fala tudo o que está acontecendo. Então, na verdade, esse paciente ele não teve uma síncope, ele teve uma lipotímia, né? E que pode cair ou não. Né? Então, isso é importante porque a síncope denota uma perda da perfusão cerebral. Então, por isso que é importante a gente caracterizar bem a síncope. Ela pode ser cardíaca ou não cardíaca. Né? O paciente pode ter uma síncope porque está tendo um acidente vascular encefálico. É muito comum isso acontecer. Né? Então, é importante a gente investigar. Né? E as causas de síncope podem ser vasodepressoras, né? Que muitas vezes o indivíduo tem... Ele é do ponto de vista orgânico, anatômico, é tudo normal. Você faz o eco, está normal. Você faz o Holter, está normal. Você faz o teste, está normal. Eletro normal, mas o paciente tem síncope. Geralmente são jovens. Isso é por predomínio do sistema vagal. É uma síncope clássica chamada de cardiodepressora. Né? E tem a síncope vasovagal clássica, não cardíaca, que é uma síncope que não leva a vasodepressão importante, mas ela é algo pontual que acontece ali. Né? É a síncope mais comum da gente observar e ela tem algumas características bem típicas. Por isso que a anamnese ela é importante na síncope. Circunstâncias que precipitaram o sintoma, a manifestação, ver quem estava vendo o paciente, o que aconteceu, né? Palpitações, náusea, delírio, sudorese, visão turva, a sensação do desmaio, né? A síncope elétrica, né? Por bradiarritmia, o paciente não tem nenhuma percepção que ele vai desmaiar. A síncope vasovagal, o paciente vai sentindo aquele mal-estar, ele vai tentando segurar, se apoiando. Gente, eu não estou bem, não, eu não estou bem, não, eu não estou bem. Você pega e está pálido, está branco, pega no pulso, o pulso sumiu, aí você deita o paciente, põe as pernas para cima, passa um pouquinho, o paciente melhora. E ele fica ali com aquele mal-estar. Ele melhora, mas ele não melhora 100%. Na síncope elétrica, por bradiarritmia grave, é como se você desligasse o interruptor. O paciente pode estar sentado vendo televisão, pode estar deitado, ele tem a síncope, e depois ele acorda como se nada tivesse acontecido. Né? É bem típico. Agora,
Se eu tenho uma hipoperfusão cerebral mais prolongada, acima de 5, acima de 8, 10 segundos, quanto mais demorar, mais grog o paciente vai ficar a posterior a 5. Então, é importante a gente ter essa noção também, né? Sintomas associados, né? Manifestações clínicas associadas. Eu tive a síncope, sudorese, náusea, vômito, né? Às vezes ele teve uma taquicardia ventricular grave, está infartando, teve uma taquicardia ventricular grave que cessou espontaneamente, né? Então, a gente tem que ficar muito atento na síncope com perda de consciência, que pode denotar problemas graves, embora o mais comum é a não cardiogênica. Bom, a síncope vasovagal clássica, vocês já devem ter visto lá Faustão, esses negócio de piadinha, o cara que está casando, ele cai, a criança que está ali, de repente cai no chão, é a típica síncope vasovagal. Nós temos um tipo de síncope que ela é associada a uma epilepsia. Geralmente existe uma aura, ou de um odor, ou escotomas, né, visuais, etc. A pessoa fica meio aérea, tem a perda de consciência, cai, não tem nenhum espasmo muscular e melhora. Só que quando ela volta naquele quadro pós-sincopal. Fica com meio grog, etc., como se fosse uma reação vasovagal. Então, muitas vezes, quando isso é repetido, você não tem nenhuma evidência outra que pudesse justificar, é importante fazer um estudo eletroencefalográfico, porque algumas síncopes do tipo, algumas epilepsias do tipo pequeno mal podem manifestar com manifestações de vasodepressoras, de queda de pressão e etc. Né? Quando é mais gradual, né, o paciente hiperventila, fica com aquele, às vezes, ansiedade, às vezes pode ser uma hipoglicemia, né? Então, todo paciente que desmaia num primeiro momento, você tem que avaliar a glicemia desse paciente. Até o paciente normal pode desmaiar por hipoglicemia. Fica sem alimentar muito tempo, de repente ele perde a consciência. Então, isso é muito importante. É tanto que dentro do paciente, quando chega na emergência e está desmaiado, a primeira coisa que a gente faz é fazer uma glicose hipertônica nesse paciente. Se ele tiver diabetes descompensado, esse excesso de glicose não vai causar nenhum dano adicional para o paciente. Se ele tem uma hipoglicemia grave, seja porque estava numa festa, bebeu muito e não comeu, seja porque está num coma alcoólico, né? Ou seja porque não alimentou, essa glicose adicional, ela muitas vezes ajuda muito a melhorar o prognóstico, inclusive, do paciente. Né? As síncopes de origem cardíaca, elas são súbitas, sem aura, né? Eu posso ter uma convulsão se eu tiver uma hipoperfusão cerebral grave, né? Como, por exemplo, o Adams, né? Aí tem liberação de esfíncter, ou ficar grog depois, né? Aí, dependendo do que é, a gente vai encontrar sopro, encontrar algumas alterações aí que podem justificar, né? Pensar em outras questões, tá bom? E é isso aí. As síncopes de origem emocional, os pacientes não têm trauma, porque o paciente ele tem domínio do que está acontecendo. Então, se você pega o paciente, ele está lá desmaiado, você pega o braço e solta o braço para bater na testa dele, ele segura o braço e o braço não bate na testa. Então, está na cara que não é uma síncope. É tanto que quando a gente faz isso no pronto-socorro, você tem que deixar a mão, porque se o paciente teve uma síncope desmaiado, a mão vai bater com toda a força na cara do paciente. Então, a gente tem que ter essas... A gente consegue ver muito paciente com distúrbio somatoforme dessa forma no pronto-socorro. Distúrbio somatoforme é o famoso pitizão, entendeu? É o termo médico que a gente usa. Bom, então é isso, né? A cianose é a coloração azulada das mucosas por excesso de concentração de hemoglobina reduzida. A hemoglobina reduzida é aquela que você tira o oxigênio, pega o CO2 e eu acabo tendo uma quantidade no sangue arterial além do aceitável dessa hemoglobina circulando. Geralmente isso acontece porque eu tenho, de alguma maneira, o sangue venoso ele acaba passando para a circulação arterial sem ser oxigenado. Né? Eu tenho dois tipos de cianose clássicas. Eu tenho a cianose central, que se resulta geralmente ou por um shunt intrapulmonar, por exemplo, no enfisema, eu tenho uma grande destruição do parênquima pulmonar, eu posso passar sangue de um lado para outro sem oxigenar e o paciente acaba ficando cianótico. Ou então por um buraquinho, por um shunt, né?
pode ser uma comunicação arteriovenosa dentro do pulmão, pode ser fora do pulmão, pode ser, enfim, são situações que a gente pode ter o sangue do lado direito acabando indo para o lado esquerdo sem passar pela troca, sem tirar o CO2. E a periférica, que tem muito a ver com exposição a frio, né? Ou vasoconstrição devido ao baixo débito, no paciente com insuficiência cardíaca e redução do fluxo, que é uma cianose importante. Estas cianoses, as periféricas, se eu aqueço o membro, eu modifico a coloração. Então, a gente faz essa... Você vê que o paciente está cianótico, você vai examiná-lo, você põe o braço dele envolto num cobertor, você faz um dos braços só, você faz o exame todo com o paciente, depois, quando terminar, você olha o braço e compara com o outro. Se ele tiver mais rosinha do que o outro, muito provavelmente é uma cianose periférica. O que ocorre muitas vezes é que a cianose ela acaba sendo mista, né? Eu acabo tendo um problema cardíaco importante, que por mais que eu faça isso, eu ainda continuo tendo algum grau de shunt, né, acontecendo. Geralmente nas ICCs muito graves a gente vê isso, né? É mais perceptível nas mucosas, né? Nas extremidades cartilaginosas, né? Então nariz, orelha, né? Que a gente costuma perceber de uma forma muito clara as cianoses, né? E para isso eu preciso ter pelo menos 4, 5 miligramas por cento de hemoglobina reduzida, o que equivale em termos de uma saturação periférica de oxigênio arterial abaixo de 90%, geralmente, tá? Quanto mais negro é a pessoa, mais difícil é a gente perceber a cianose, porque a melanina acaba atrapalhando a gente perceber a cianose. O recém-nascido, nas primeiras 24 horas, é extremamente comum, né, ter cianose, porque isso nas primeiras 24 horas, por causa do canal arterial. Fechando o canal arterial, a gente costuma melhorar essas condições. A partir do momento que a criança vai passando as semanas e ela vai piorando a cianose, ou é uma doença pulmonar, ou é um shunt cardíaco com uma doença complexa cardíaca acontecendo, né? Muitas vezes a cianose pode vir no período neonatal acompanhado por redução do tônus, da força muscular, com dificuldades respiratórias, e aí ser outros problemas de origem pulmonar mais graves, né? Então, é muito importante a gente entender isso, né? E lembrando que na criança, principalmente após 3 meses, a cianose, a gente tem que afastar as doenças cardiovasculares congênitas e complicações das mesmas para levar à cianose, tá? Muito bem, gente. Então, em relação à cianose, é isso. Em relação aos sintomas, é isso que eu queria falar para vocês, né? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não. Não. Eu tenho uma dúvida rapidinha. Diga. Na questão da dispneia, eu estava, semestre passado, se não me engano, estava fazendo um trabalho sobre isso. E eu li sobre várias escalas que eles usam para conseguir definir medir, né? E muitas delas se referiam a uma que chama escala de Borg. Uhum. Só que li sobre aquilo e não consegui entender quando eles fazem a teste do PCO2. Uhum. Nunca vi fazendo e não consigo entender como que aquilo vai medir a dispneia, porque qual a relação, sabe? Tá. A escala de Borg é uma percepção pessoal do grau de dispneia que a gente tem, onde 0 é não ter dispneia nenhuma, 3, 4 leve, 5 a 7 moderada e 9 a 10 uma dispneia de intensidade muito forte. Ela é uma escala analógica visual, ela ajuda muito para o paciente ter uma noção dentro daquilo que ele considera como leve, moderado e grave, né? Para a gente poder, durante o esforço físico, ter uma ideia se o paciente julga que aquela falta de ar é muito intensa para ele. Por quê? Porque, às vezes, ele está fazendo uma carga de esforço até baixa, né? Mas, para ele, a percepção dele é uma percepção de uma dispneia muito intensa. Ou, às vezes, o paciente está fazendo uma carga de esforço muito intensa, mas ele acha que a dispneia para ele é moderada, né? Eu citei até o exemplo na aula passada para vocês, que eu tive um caso que foi emblemático para mim, logo no início da minha carreira, que era um cara que tinha falta de ar, né? E era diferente dos amigos dele, mas ele descarregava caminhão no Ceasa,
entendeu? Então, dentro de uma escala de Borg, esse paciente pode colocar, por exemplo, que ele é 6, né? E eu pegar uma senhora de 60 anos e falar que ela é 6 também. Então, assim, a escala de Borg fora do contexto, ela não ajuda muito, entendeu? Ela ajuda muito quando você tem a questão contextualizada. Ela é uma escala americana que ela vai de 0 a 10, aí tem as marquinhas lá, e você, toda hora que você muda o estágio do teste, você pergunta ao paciente, de 0 a 10 nessa escala, você acha que você está onde? Aí ele vai falando, entendeu? E aí você vai interpretando, dependendo do que é, fala, olha, eu não preciso continuar o teste porque o paciente não faz esse tipo de esforço, né? Então, é uma escala que ajuda muito para eu unir o dia a dia do que o paciente faz com a carga metabólica real que ele está executando. Entendi. Então, a gente usa muito no teste ergométrico, nas provas de função pulmonar, né? A gente usa muito a escala de Borg exatamente para isso. Entendi. Mas então não é muito amplamente utilizado para, por exemplo, na clínica... No dia a dia, né? Não. Pois é. Não usa escala de Borg. Foi isso. O que a gente usa são a classificação da New York Heart Association, que quando sua colega falar de ICC e sua outra colega falar de dor no peito, aí a gente vai falar delas. É ICC e a American Cardiovascular Society. Ok. Obrigado. Muito bom, gente. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar resolver a questão lá de vocês em relação a como é que vai ficar essa história aí do Canvas. Enquanto a gente não está no Canvas, eu vou mandando pelo Zap mesmo. Eu vou dar 2 tarefas para vocês fazerem, para na próxima aula, até a próxima aula, vocês entregarem. Tá? Eu vou mandar ou pelo Zap ou pelo Canvas essa informação para vocês. Porque tanto o Canvas quanto o SGA, eu não vejo vocês, né? Vocês não estão alocados comigo. Aí eu vou ligar, vou mandar uma mensagem para o pessoal da CARD para ver se resolve esse negócio. Tá bom? Aí a próxima aula é quinta? Quinta agora é feriado, né? A gente está mesmo. seguindo. Por mim, a gente pode tirar dúvidas, eu não tenho nenhum problema. Mas, em tese, a gente não deveria estar fazendo nada, porque a gente tem que respeitar o calendário como ele tinha esquecido. Né? Então, vocês descansem, né? Não tem como viajar, não tem como passear, não tem como fazer nada, né? Mas dá uma descansada, né? Dá uma aliviada. Esse negócio de regime letivo remoto, isso acaba sendo estressante, né? Eu acho que a PUC vai mudar algumas coisas aí, principalmente na questão financeira, que tem que ter uma mudança, né? Eu acho que o senso de todo mundo, né? Então, nós estamos aguardando aí ver o que a PUC nos fala em relação à questão financeira para passar para vocês, né? Tá bom. No caso, vocês é o Henrique que vai passar, para o pessoal de contagem sou eu que vou passar. Então, por isso que eu estou falando disso para vocês. Mas, tá bom, obrigada. Que tenham aí um bom descanso, né? Esquece um pouco de ficar lendo o Zap de coronavírus para lá, de coronavírus para cá. 99% disso é fake. Então, assim, os professores estão passando informações para vocês, eu imagino, mentor e etc, né? Aí, assim, são informações mais confiáveis, né? Se vocês quiserem, a gente pode bater papo sobre coronavírus, não tem problema nenhum. Ou sobre qualquer coisa que vocês quiserem. É só mandar Zap que a gente conversa, tá bom? Tá bom, obrigada. Bom feriado, boa Páscoa para vocês. Que Deus abençoe todos vocês, viu, gente? Tchau. Tchau. A aula está gravada, eu vou pôr as 2 para vocês, tá? Eu vou mandar o link. Tá bom, obrigada. Nada.